Olá, seja muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica. Encontramos-nos aqui para podermos desfrutar da Palavra de Deus, conhecer o nosso Deus melhor através da Bíblia e poder conhecer aqueles que foram os autores deste livro com a ajuda e a inspiração de Deus. É por isso que estamos a estudar dois livros muito interessantes, Esdras e Neemias. Já temos estudado vários temas, na verdade este é o tema 12 que nós já estamos a ver sobre este assunto e hoje temos um convidado muito especial, temos connosco o pastor Daniel Vicente. Pastor Daniel Vicente, obrigada por estar aqui. Eu é que te agradeço poder estar aqui contigo e partilhar o estudo deste capítulo 9 de Neemias e, portanto, estamos muito felizes, de Esdras, 9 de Esdras e 13 de Neemias. Vamos então já passar ao estudo e como é que vamos fazê-lo? Vamos fazer como sempre através do nosso sumário. Pastor Daniel, qual é o sumário de hoje? Ora, Deus dá-nos a liberdade para fazermos as nossas escolhas, mas quando essas escolhas são o contrário daquilo que Deus espera de nós, acabamos por decidir se o que queremos é a recompensa pela boa escolha ou sofrer as consequências de uma má escolha. É muito claro e vamos falar sobre escolhas, não é? E vamos ver então, através da Bíblia, através do texto que vai ser o texto que vamos ter hoje como base, como é que vamos introduzir este tema. E vamos fazê-lo através do livro de Esdras, no capítulo 9 e no versículo 6. E Esdras 9, 6 diz-nos: Meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a minha face. Meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa tem crescido até aos céus. Este é um texto que vemos aqui, um Esdras muito preocupado, um Esdras confuso, com muitas dúvidas. Qual é o contexto deste texto e o contexto desta experiência que Esdras está a viver? Ora, quer Esdras, quer Neemias, eles estavam, portanto, a empreender uma reforma, um reavivamento no seio do povo judeu, que tinha estado no exílio, e quer Esdras, neste caso, quer depois, como vamos ver mais à frente, Neemias, eles começaram a perceber que, apesar do povo ter ido para o exílio por não respeitar aquilo que eram os mandamentos de Deus, que eram os conselhos que Deus lhes tinha transmitido através dos profetas, e por consequência desse afastamento de Deus e de um relacionamento menos digno da sua parte para com Deus, eles começaram a afastar-se de tal maneira que, portanto, foram deportados para a Babilónia e ali permaneceram durante sete décadas. Agora, o que nós vemos aqui é que Esdras começa a perceber-se que o povo que agora está a regressar à sua terra natal, está a regressar, bom, não seria a sua terra natal, porque eles tinham nascido muito provavelmente alguns tinham nascido em Babilónia, mas à sua pátria, à pátria dos seus ancestrais, dos seus antepassados, eles, portanto, estavam a cair exatamente nos mesmos erros, quer dizer, ainda nem se tinham, ainda nem a reforma estava completa, ainda eles não tinham conseguido fazer todo o trabalho que eles achavam que era necessário fazer e já eles estavam a cair nos mesmos erros, parecendo que, portanto, o que se tinha passado com eles não tinha servido de nada. Eles não estavam a aprender nada com o que se tinha passado com os seus antepassados e estavam a cair exatamente no mesmo erro que os seus antepassados. E que erro era esse? Bom, se falarmos do erro concreto que estava a envergonhar Esdras, era concretamente o dos casamentos mistos, ou seja, Deus tinha falado claramente que o povo judeu não se devia misturar com aqueles povos que estavam a ocupar a terra quando eles chegaram, portanto, à terra de Canaã, e o que estava a acontecer era que, depois de como já estudámos anteriormente, aqueles
homens terem tentado que eles parassem a obra de reconstrução do templo, de reparação do muro, de reparação das diferentes portas Eles tiveram das que estar muralhas. armados para conseguir fazer a reconstrução da muralha para não serem atacados. Exatamente. Portanto, depois de eles terem tentado que eles parassem essa obra, portanto, que não avançassem, venceram esse obstáculo, venceram algumas questões internas também, se começaram ali a desenvolver-se, portanto, com as questões relacionadas, como já estudámos anteriormente, com as dívidas que foram criadas, os mais ricos Exato. sobre os mais pobres. Quer dizer, tinham ultrapassado tudo isso. E agora estavam a deixar que, através do casamento com pessoas daquela região, começasse, portanto, a haver ali diríamos, uma grande dificuldade em Esdras avançar portanto, com as reformas e com aquilo que era o reavivamento que eles esperavam que acontecesse com aquele remanescente, ou seja, do povo que tinha tinha regressado de Babilónia. No capítulo 9 de Esdras, e no versículo 9, é-nos dito que, porque somos servos, porém, da nossa servidão, não nos desamparou o nosso Deus, antes estendeu sobre nós a sua misericórdia. Ou seja, Deus estava a estender o seu manto de misericórdia, a trazê-los de volta para a sua pátria. E, apesar de Deus não os ter desamparado, mesmo com os erros que eles tinham cometido, agora, diz-nos aqui que antes estendeu sobre nós a sua misericórdia e achámos favor perante os reis da Pérsia para nos reviver, para levantar a casa do nosso Deus, para restaurar as suas ruínas, para que nos desse um muro de segurança em Judá e em Jerusalém. Isto é alguma coisa que Deus está constantemente a tentar com o ser humano. Estava a tentar com o seu povo, para que o seu povo fosse um exemplo para as nações à sua volta, mas em lugar de serem eles algo que pudesse levar a ser um exemplo para os povos à sua volta, eram eles que estavam a ser, de certa forma, influenciados por os povos com estes casamentos. E, portanto, Deus queria revitalizar, fazê-los viver uma nova experiência com Ele, uma nova relação, queria levantar, portanto, a casa do seu Deus, portanto, o culto a Deus, a adoração a Deus, queria restaurar as suas ruínas, aquilo que tinha levado aquele povo a perder a sua identidade como povo, e queria também criar um muro de segurança. E Deus hoje também tem muros que Ele deseja construir connosco, e nós podemos aprender destas lições, porque não se trata somente da questão do casamento misto, mas é aquilo que são as decisões que nós tomamos. Quando nós tomamos as nossas decisões, é muito importante que nós tomemos essas decisões baseadas naquilo que a palavra de Deus nos diz e naquilo que são os conselhos de Deus para nós. E temos que aprender com os erros do passado, que foi isso que eles não estavam a fazer, não é? Eles não estavam a aprender as consequências negativas, das experiências negativas que o povo tinha vivido e que os tinha levado a sair. É verdade, não tinham aprendido com essas experiências, e não ter aprendido com essas experiências, aliás, depois Neemias vai no capítulo 13 e, portanto, nos versos 26 e 27, vai mencionar a experiência de Salomão. Ele vai dizer: não pecou nisto Salomão, rei de Israel, todavia entre muitas nações não havia rei semelhante a ele, e ele era amado do seu Deus, e Deus o constituiu rei sobre todo o Israel. Não obstante isso, ou seja, Deus ter-lhe dado sabedoria, Deus ter feito dele o rei mais sábio de todos os tempos, e dele ser amado de Deus, Deus o constituiu sobre todo o Israel. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. De dar-vos íamos nós ouvidos
para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus e casando com mulheres estrangeiras. Verdade. Qual era o perigo aqui? O que é que estava aqui em causa? É que, normalmente, os filhos eram educados pelas suas mães. E o que se dava era, maiormente, os judeus casarem com mulheres estrangeiras, portanto, das diferentes religiões que ali estavam à volta. E o que é que acontecia? As mães começavam, portanto, a falar com os filhos, não na língua aramaica, não é? Que era a língua dos escritos da Tora, dos ensinos que Deus tinha transmitido ao seu povo, e as crianças, já ao perderem a sua língua, a língua em que Deus tinha comunicado com o seu povo, eles não sabiam interpretar, não sabiam ouvir, não sabiam o que é que realmente lhes estava a ser transmitido. Além disso, portanto, as mães iam transmitindo aos seus filhos parte dos cultos que eram, portanto, desenvolvidos ali naquelas povoações. Ou seja, passou-se a ter, de certa forma, um culto sincrético, ou seja, um culto misturado com várias... tinha alguma coisa do culto, portanto, judeu, do culto israelita, mas não era exatamente aquilo que Deus tinha transmitido. E como não era aquilo que Deus tinha transmitido, era uma mistura, não há dúvida de que um pouco de erro, mesmo que fosse um pouco de erro misturado com verdade, continua a ser um erro. E esse era o grande problema que ali se estava a desenvolver. É verdade que nós agarramos nesta informação e vamos perceber uma coisa muito importante, que as decisões que nós tomamos, mesmo que sejam decisões que não era diretamente, podemos dizer, não são diretamente com Deus, elas são diretamente com Deus. Porque todas estas decisões que nós tomamos e que este povo tomou foram influenciar a relação do povo com Deus. Exatamente. E, portanto, estas lições que aqui vemos e estes episódios que são relatados primeiro em Esdras, e repara, é interessante aqui frisar um aspecto, é que Esdras fala desta questão dos casamentos mistos anos antes de Neemias. E Neemias vai novamente confrontar-se com o mesmo problema que Esdras já tinha tido e, portanto, eles tinham dito, sim, realmente temos que resolver esta situação, não podemos, mas depois voltam a cair no mesmo erro. Ou seja, os seus inimigos, aquilo que não conseguiram fazer através do que falámos há pouco, acabou por conseguir com esta introdução de cultos estrangeiros e, claro, isto mostra-nos que as nossas decisões vão afetar a forma como nós adoramos Deus. As nossas decisões, quando elas não estão baseadas no assim diz o Senhor, quando as nossas decisões não estão baseadas naquilo que é a palavra de Deus e daquilo que Deus nos ensina como a orientação mais correta para a nossa vida, elas vão afetar a maneira como nós depois vamos viver a nossa relação com Deus. Isso estava a acontecer com aquele povo e acontece hoje connosco exatamente a mesma coisa. Quando eu tomo uma decisão, eu preciso de saber porque é que eu estou a tomar aquela decisão. Deus teve alguma coisa a ver com esta decisão que eu tomei? É da vontade de Deus essa decisão que eu tomei? Portanto, eu tenho que perceber que quando eu tomo qualquer decisão, eu posso ou aproximar-me com essa decisão de Deus ou afastar-me de Deus. Deus não é só espiritual, não é? Deus também, a nossa relação com Deus não se vê só na nossa vida espiritual. E até quando nós compartilhamos a vida, isto é espiritual, isto é trabalho, isto é casa, acabamos por fazer essa separação que nos vai afastando cada vez mais de Deus. Exatamente. Se nós virmos a nossa vida num todo e se tudo aquilo que nós somos se relaciona diretamente com Deus, e se virmos isso, e se eles tivessem visto isto, que a vida familiar deles depende da relação deles com Deus, então eles não tinham tido este problema de se afastar de Deus e fazer com que os filhos se afastassem de Deus. Sem dúvida. Portanto, eu é que tenho que perceber se aquilo que eu estou a fazer
ou se aquilo que eu estou a organizar, ou a maneira, ou o projeto que eu estou a realizar, se ele me aproxima de Deus ou se ele me afasta de Deus. Naquele momento preciso, era muito importante que eles percebessem eles ainda não tinham sequer conseguido alcançar a dimensão de tudo aquilo que eles tinham de aprender acerca de Deus e de quem Deus queria ser, esse Deus misericordioso que lemos há pouco, para esse Deus que queria ajudá-los a crescer espiritualmente e a serem um povo diferente, um povo que pudesse ser o tal exemplo de que falámos para as outras nações, e que as outras nações olhassem para eles e dissessem, não, é realmente por aqui, o Deus de Israel é o único Deus verdadeiro, porque ele dá lições sábias ao seu povo, dá-lhes instruções que os ajudam a serem um povo especial. Claro que quando eles não estavam a cumprir este propósito de Deus, eles estavam a desvirtuar o plano de Deus para as suas vidas e também para as suas famílias. E também para os seus as outras filhos, próprias nações. E para as outras nações, porque eles precisavam de ser um exemplo para as outras nações. Exatamente. Tudo à volta deles se desmoronava por uma decisão que eles estavam a tomar, que achavam que não influenciava outra coisa e que estava a influenciar o futuro de toda a gente. Era simplesmente uma escolha. Olha, era uma mulher bonita, era uma mulher agradável, até era boa cozinheira, até cuidava bem dos filhos, não é? E até respeitava, até parecia respeitar o facto de eles serem crentes no Deus verdadeiro. Pois, ela até aceitava essa religião, mas só que também ensinava aos filhos aquilo que ela tinha aprendido, aquilo que ela tinha aprendido, não é? Na sua casa, na casa dos seus pais. Sem dúvida nenhuma, hoje tivemos a oportunidade então de ver isso mesmo, a importância das decisões que nós tomamos. E depois de olhar bem para Neemias, de termos a oportunidade de ver em Esdras e em Neemias isto mesmo, a possibilidade a dificuldade que os nossos erros podem trazer, ou a facilidade das decisões acertadas podem trazer, não é? O que é que eu vou aplicar na minha vida? Como é que eu vou aprender, o que é que eu vou aprender disto e o que é que eu vou fazer? Bom, Deus sabe perfeitamente o quanto as decisões que eu tomo são importantes para a minha vida. Sejam elas em que área forem da vida. Portanto, e nesse sentido, Deus deixou na sua palavra instruções precisas em todas as áreas da vida. Portanto, seja nos negócios que eu faça, seja na educação dos filhos, seja na escolha da mulher para a vida, seja ainda na maneira como eu me relaciono com os outros, todas estas escolhas que eu faço e as decisões que eu tomo, se elas estão baseadas na Bíblia, elas podem levar-me a boas decisões e aproximam-me de Deus. Mas quando eu olho para a vida sem esse filtro da palavra de Deus e sem permitir que ela me oriente nas escolhas e nas decisões que eu tomo, eu estou a dar um tiro no pé e um salto no escuro. E Deus não quer que eu sofra as consequências das minhas más decisões. Por isso Ele deixou instruções claras em relação à maneira como Ele deseja influenciar-me nas minhas decisões, quando eu lhe dou espaço para ele estar nessas mesmas decisões. Sem dúvida, obrigada por este convite que Deus nos faz hoje, não é? Através da sua palavra e através daquilo que tivemos a oportunidade de estudar, de que Ele quer fazer parte da nossa vida por completo, porque quando Ele entra na nossa vida ajuda-nos a tomar decisões que são sábias para o nosso futuro, para aquilo que nós somos, e é com este convite então que terminamos. Tem tido a oportunidade de ouvir os programas? Não tem? Mas quer saber mais sobre Neemias e Esdras e perdeu a oportunidade de ver alguns programas? Pode fazê-lo através da página do Novo Tempo, pode fazê-lo através do Facebook e da página também da RCS. Pode ir lá e ver os programas, estão gravados, temos lá para que possamos todos desfrutar e para que possamos aprender com as lições que a Bíblia nos dá. Temos muito gosto em estar consigo, temos mais lições, mais ideias, mais livros, porque a Bíblia está cheia de conselhos para a nossa vida e nós queremos poder partilhá-los aqui neste programa. Por isso, encontramos-nos já no próximo programa. Até lá!